Graça e paz, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 34, versículos 15, 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Agora no 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Agora o 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Que nós venhamos ser justos aos olhos do Senhor, para que o Senhor escute, para que o Senhor esteja com os ouvidos abertos ao nosso clamor. Convidar os irmãos a estarmos orando agora. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E tu nos demonstra todo dia o teu amor, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas coisas que fazemos que não te agradam, Senhor. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, que nós venhamos ser pessoas sábias, temente a Ti, Senhor, que leem a Tua palavra e praticam a Tua palavra, Senhor, que possamos ser justos aos Teus olhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse culto diante de Ti, os louvores, as orações, tudo que for feito aqui, Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai. É o que te pedimos, Pai, já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto de oração para prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque para Ele nada é impossível. Nosso louvor de hoje é: creio que Tu és a cura. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Paz, povo de Deus, nesse novo ano que se inicia, independente do lugar que estejamos, com a roupa maquiada ou sem maquiagem, o que importa para o Senhor é nós termos um coração grato e que possamos iniciar esse ano agradecendo. E independente das circunstâncias que aconteçam em nossa vida, que possamos agradecer.
ser gratos todos os dias ao Senhor, pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Amém? Vamos agradecer? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Paz do Senhor a todos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, te buscando, te procurando, te cultuando, Senhor. Te agradecemos imensamente, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor. Que mesmo em momentos difíceis, com tanta coisa ruim acontecendo, a gente consegue ver o Teu agir, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Viemos te pedir também, Senhor, a Tua proteção, Senhor. A proteção sobre as famílias, Senhor. Que o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor. De entender as investidas do inimigo, Senhor. Que a gente saiba o que fazer, Senhor. Dá-nos, Senhor, vontade de te procurar cada vez mais, Senhor. Que as nossas famílias consigam ter mais união, Senhor. E essa união sirva para te procurar mais e mais, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. E te pedimos, Senhor, que nesses momentos difíceis que tendem a vir pela frente, que a gente consiga, Senhor, ter mais vontade de estar perto de Ti, Senhor. Que a gente consiga cada vez mais ter vontade de Te procurar, Pai. Dá-nos essa vontade, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar o mal que está surgindo no nosso ao redor, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito, Pai. Pelas coisas pequenas, pelas coisas grandes, aquelas que a gente não consegue perceber, Senhor. Que somos limitados e não conseguimos ver o quanto o Senhor age no nosso dia a dia, Senhor. Te agradecemos imensamente, Senhor, e pedimos que as nossas famílias tenham a Tua proteção, Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amados, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigada, meu Deus, por este dia, obrigada pelo amanhecer, obrigada pelo vestir, obrigada pelo calçar. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Neste momento, Senhor, eu quero colocar em braço de oração a nossa nação, Senhor. Quero colocar, Pai amado, Bahia, Minas Gerais, esses 2 estados, Senhor, que estão sofrendo, estão perecendo, Senhor da glória. Famílias desabrigadas, famílias, Pai amado, que não sabem nem o que fazer. Colocamos diante da Tua presença, diante de Ti, porque eu creio, Pai, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é forte, o Senhor é tremendo. Ah, meu Deus maravilhoso, consola cada família, cada pessoa, meu Deus, que está passando por momentos bem difíceis, meu Deus. Coloco também diante da Tua presença, diante de Ti, todos os hospitais, Pai, inclusive o hospital que eu trabalho, que o índice teve um aumento muito grande do Covid, dessa gripe. Ah, Deus maravilhoso, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, Pai amado, de tudo, porque nada acontece por um acaso. Em tudo, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Toma conta, Senhor, dessas famílias, toma conta dessas vidas, consola, Pai, coração dessas pessoas que choram, Pai, pela perda, pela ausência de um ente querido, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos, tudo bem? Olha eu de novo. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, algo em que eu venho pensado bastante também, né? E é algo que é a única certeza de todos nós, que é a morte. Sempre a grande relutância, né, em falar sobre isso, as pessoas têm muito medo da morte, o ser humano tem medo daquilo que ele não conhece, né? E sempre quando eu penso nesse assunto, eu fico buscando na Bíblia, né, sobre isso, né? E a gente tem tantas passagens, tantos exemplos, e enfim, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, falando sobre isso, né? Mas é um versículo que vem sempre batendo na minha cabeça, tá lá em Filipenses 1:21, que é aquele que diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, como eu venho pensado bastante nesse versículo, eu fui ver o contexto, né, sobre isso, e ver o que Paulo, já que todos nós acredito, né, mas eu admiro demais Paulo, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, o exemplo dele, tudo, né? Então eu sempre gosto de ler ali as cartas de Paulo e tudo, né? Então eu convido os irmãos a abrirem comigo Filipenses 1. Vamos ler do 12, primeiramente, né? Do 12 ao 30. Aí vamos ver tudo que Paulo nos diz ali. Ali, né, só para antes, tá Paulo e Timóteo, eles estão presos em Roma. E estão escrevendo ali, então, a carta a Filipos, a igreja de Filipos, né? Então, ali, Filipenses 1:12, nos diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo.
E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento quando eu estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer para a vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. Agora ouvem que ainda enfrento. Então, a gente vê aqui, né? Eu acho incrível essa parte final aqui depois ali do versículo 20, no 21, ali no finalzinho do 20, né? Que ali tem do 21 em diante, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ali antes de falar isso, ele explica tudo, né? O porquê disso. Na verdade, depois, né? Porque se ele continuar vivo, ele tem o fruto do trabalho dele, que por meio dele anunciar Jesus Cristo, né? Ele tá vendo as pessoas se converterem e começarem a seguir Jesus também. Então, isso é o fruto do trabalho dele e no qual ele se alegra. Mas se ele morrer, é muito melhor. Ele tem a certeza de que ele ia se encontrar com Jesus, que ele vai, né, para a glória, como a gente chama aqui. E aí ele fala ali, ó, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E já não sei o que escolher. Então, ele fala, contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, convencido disso, sei que vou permanecer, pelo menos mais um pouco, né? E continuar com todos vocês para o progresso da alegria na fé. Então, a gente vê, né, aqui a vontade dele era que ele morresse e fosse para ficar junto, né, de Deus. E a gente vê aqui que ele
ele não tem prendimento nenhum aqui, né, com o mundo, com a terra, com as coisas do mundo. A vontade dele realmente era de ir para junto de Jesus, porque ele tinha certeza, né, que se ele morresse, ele ia estar com Deus. E aí eu fico pensando nisso, né, e aí eu, né, levo os irmãos também a pensar, a gente tem certeza da nossa salvação? A gente tem certeza de que a gente morrer hoje, a gente vai estar com Cristo? Eu confesso que algum tempo atrás eu não tinha certeza, né? Eu espero, né, com fé que sim, né? Eu posso dizer que hoje eu tenho certeza, mas há um tempo atrás eu não tinha essa certeza. Eu tinha muitas dúvidas ainda, né? E pode ser até criadas pelo inimigo, né? Para tirar mesmo do foco, né? Quem sabe? Pode ser que sim. Mas graças a Deus hoje eu tenho certeza da salvação. E eu não tenho medo. Eu até tenho um pastor que eu acho bem interessante, que eu sigo no YouTube, que ele fala que ele cria os filhos dele para não temer a morte. Ele já, desde pequenininho, ele já ensina os filhos dele a que eles podem passar qualquer coisa, principalmente pelo fato de serem cristãos. E hoje a gente vê, né, as coisas se estreitando pro lado dos cristãos, né? A mídia e muita gente, enfim, de várias... como é que eu vou falar? Ideologias, assim, né? Que diz que o cristão prega o ódio, né? E é bem o contrário, né? Então, mas a gente vê o cerco se fechando, assim, né? Por dizer, pro lado dos cristãos, né? E já foi falado isso na igreja, e eu também fico pensando isso às vezes, né? A gente, graças a Deus, a gente vive num país que é muito abençoado, que é livre, por enquanto, pelo menos é livre, né? Que Deus nos ajude, que continue sendo. Mas a gente tem a liberdade de poder cultuar a Deus, a gente tem a liberdade de poder escolher mesmo, né? Se quer ir na igreja, se não quer, se quer ser evangélico, se quer ser católico, se quer ser espírita, se quer ser umbanda, se quer ser de qualquer coisa. A gente tem essa liberdade, né? E tem países que não existe isso. E a gente vê, né? A gente sabe de perseguições, de prisões, de centro de reeducação, né? Como se tem na China. E se isso chegar no Brasil? Será que a gente vai pra prisão? Ou será que a gente não vai? Ou será que muita gente vai negar? Ou será que muita gente vai contemporizar? O que, tipo, não é claro e direto, né, no que acredita, né? E então, aqui, Paulo estava preso e ele estava feliz, porque ele estava preso. Os guardas dali do palácio onde ele estava preso, eles puderam ouvir de Jesus. E pelo fato dele estar preso, outros irmãos que estavam anunciando o evangelho ficaram com mais coragem, porque, né, sabiam que Paulo tinha sido preso por anunciar o evangelho de Jesus. Então, então tá certo, né? Porque se os poderosos lá se incomodaram e mandaram prender ele, é porque então tá certo. Aí isso deu mais
coragem, né, para eles. E até ele fala aqui dos outros que queriam prejudicar ele, né, por inveja, os falsos que tem até hoje, né, tem bastante. Mas ele disse que não se importava, que o importante é que eles também estavam anunciando Jesus para tentar prejudicar Paulo, mas digamos assim, o tiro saiu pela culatra, porque eles queriam me prejudicar, mas na verdade eles estão anunciando Jesus, então também tá bom, porque também pessoas estão ouvindo e mais pessoas vão aceitar e mais pessoas vão seguir, né? Eu vejo isso até fazendo um paralelo com hoje, né? Até algumas igrejas que a gente não tem que julgar ninguém, né? Mas a gente vê igrejas assim que não pregam bem, né? O que a Bíblia diz, que dá uma distorcida, que falam outras coisas, que exigem muitas coisas, enfim. Aí a gente vê que não tá de acordo muito com a Bíblia, né? Mas, querendo ou não, eles também falam de Jesus. E muitas pessoas são libertas por causa dessas pessoas. E aí eu imagino que seria mais ou menos essa realidade de hoje, né? Que é numa proporção, digamos, muito maior, com muito mais liberdade, né? Seria isso, então, né? E aí, além disso, né? De levar os irmãos a pensar novamente sobre essa questão, se a gente está pronto, né? Para ir preso, ou enfim, até mesmo para morrer, né, por Jesus. E que se chegar a um ponto disso, que a gente possa estar tão alinhado, né, com Cristo, estar tão ali cheios do Espírito Santo, que Ele possa nos encorajar, que Ele possa nos dirigir e que, como diz aqui no final, né, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, né, para seguir certo o Evangelho. E ali lutem, para que você fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé. Também vem o que se fala muito na igreja, né? Um só corpo, unidade, um irmão orando pelo outro. Aqui ele tinha certeza, depois ele fala aqui também, né? Que ele tinha certeza que ele ia ser liberto pelas orações dos irmãos e pelo Espírito de Jesus, claro, né? Mas ele primeiro fala pelas orações. Então, né, olha como a oração é importante, né? E os irmãos orando, né? A gente também tem vários exemplos de libertações enquanto os irmãos oravam, né? E aí ele fala, né, que eu fique sabendo que vocês permaneçam firmes, né? Então, sem se desviar, firmes na fé, firmes no Evangelho. E que de forma alguma deixe-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então é aquela coisa até que a pastora Carla falou, né? De se posicionar, de não deixar se intimidar. Porque os outros que falam contra, que falam até coisas agressivas e tudo contra os cristãos, contra Deus, eles podem. E a gente não pode falar de Deus? Não, a gente tem, né? Tem que se posicionar também quando alguém vier falar alguma coisa que a gente não goste. A gente tem, né? Tem que dizer que não, peraí, não gostei disso que tu falou. Então, é bem importante, né? E ele põe aqui: de forma alguma deixe-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, porque para eles isso é sinal de
destruição. Claro, o inimigo não quer, né, que a gente seja salvo, né? Mas para vocês diz salvação. Isso é da parte de Deus. Então, como ele disse aqui, para vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele naquela época, né? E hoje, quem sabe? Então, é mais isso que eu queria levar os irmãos a pensar, né? E refletir junto comigo. Que a gente não sabe, né? O que acontece, o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe nosso futuro. Como a gente mesmo costuma dizer, né? O futuro a Deus pertence, claro, mas a gente não pode ser irresponsável e viver de qualquer jeito, claro que não, né? A gente deve continuar se planejando, a gente deve continuar orando, a gente deve continuar com nossa rotina, com os nossos afazeres, mas sempre, né? Claro, esperando, né? A volta de Jesus mas sempre pensando em possibilidades, pelo menos eu tento, né? Pensar em possibilidades, em diversas possibilidades. E se acontecer isso, eu faria o quê? Oro a Deus, peço misericórdia. Embora ele falou, né, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, não importa para onde eu vá, o que aconteça, ele vai, né? Ele vai estar comigo, ele vai estar contigo. E a gente tem que ter fé. E que o meu pedido também diário para Deus é que não esmoreça a fé, pelo contrário, que aumente a minha fé, né? Porque ela é tão insignificante. Acho que é de todos nós é insignificante, né? Porque se ele falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia mover os montes. Nunca vi um monte saindo por aí, né? Mas quem sabe? Então que a gente possa refletir, pensar sobre isso e ser mais como Paulo, né, que tava louco pra morrer, pra encontrar Jesus. Ele sabia que a vida era muito melhor. Claro, situações diferentes também, né? Ele tinha uma vida, coitado, né, de sofrimento, digamos. Mas ele não era apegado a nada daqui, né? E que a gente também não seja, né? Vou até escrever aqui, né? Se o que eu já perguntei, né? Se temos certeza da salvação e se podemos. Será que a gente pode ter o mesmo dilema que Paulo teve? Né? Ele tava naquele dilema ali, né? Ele fala que ele queria ir para com Cristo, mas ele sabia que ele tinha que ficar para ajudar mais os irmãos, né? E ele queria, então ele sabia que ele ia ficar porque ele tinha mais coisas a fazer aqui. E eu penso também muito nisso. Ai, será que eu tô servindo pro reino? Tô fazendo alguma coisa? Será que eu tô dando bons exemplos suficientes? Será que eu falo de Jesus o suficiente? Eu acho que não. Eu, né, particularmente. Aí já eu peço também nas minhas orações que Deus me dê mais oportunidades e que eu saiba aproveitar, que eu não perca as oportunidades, porque já aconteceu casos também de uma pessoa me falar alguma coisa e tá, eu dou uma resposta. Depois, quando eu tô em casa lá, né, aí eu penso, mas eu podia ter dado outra resposta, eu podia ter falado de Jesus, não falei. Aí eu peço perdão, né, para Deus e agora a minha oração mudou um pouco. Agora eu peço que Deus me dê a oportunidade, que eu veja a oportunidade, porque às vezes a gente tem a oportunidade de fazer ou de falar alguma coisa e a gente não fala, a gente não faz na hora.
E aí depois que passou que a gente se dá conta. Nossa, podia ter feito isso, podia ter falado aquilo, né? Então eu mudei um pouquinho agora. Mas isso já me desvirtuou um pouco. Então vamos orar, Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio mesmo, Senhor, que temos de falar em Ti, de sermos livres para ir numa igreja te cultuar, Senhor. Mas que acima disso, Senhor, o nosso culto, Senhor, seja através das nossas ações, Pai. Que nós somos o templo, Pai, do Teu Espírito e que a gente haja como tal. Nos ajuda, Senhor, guia, Senhor, os nossos passos, abre a nossa mente ao entendimento, nos dê sabedoria, Senhor. Toca, Senhor, nossos corações, Pai. Sabemos que os tempos são maus e que Ele está cada vez mais perto da Tua volta, Senhor. Não sabemos o que vai acontecer, não dependemos de homens, Senhor. Dependemos apenas de Ti, Pai. Que essa seja uma certeza em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nos dê confiança, Senhor. Cada vez mais em Ti. Fortalece a nossa fé. Renova o nosso espírito. Nos dê alegria, Senhor, de viver. Nos dê alegria da salvação e a certeza de que estaremos salvos contigo. Ó Pai, ajuda, Senhor, aquele que tem dificuldade. Se estamos presos, Senhor, aqui com valores mundanos, Pai, que nosso coração seja desprendido, Senhor, em nome de Jesus, de todo e qualquer valor material, Pai. Nos ajuda, Senhor, que não tenhamos nenhum outro Senhor na nossa vida, a não ser Tu, ó Deus. E entregamos diante de Ti, Senhor, pedido, Senhor. Toca, Pai, ajuda, restabelece a saúde, Senhor, de cada um que precisa. Entrego em Tuas mãos, Senhor, pedidos, Senhor, e vontades, Pai. Em nome de Jesus, Te agradeço. Amém. Amém.